Hoje, vamos reviver o instante exato em que o mundo mergulhou no caos, o amanhecer de 1º de setembro de 1939. Imagine o silêncio de um país calmo e pacífico sendo repentinamente dilacerado pelo rugido ensurdecedor dos tanques e pelo eco das explosões. Este não é apenas o início de um ataque, mas o começo de um conflito que mudaria para sempre o destino da humanidade. Visualize uma manhã, aparentemente comum, onde o ar frio anuncia algo sinistro. Em poucos minutos, o improvável se transforma. Os céus se enchem de aeronaves, o solo treme com o avanço de máquinas de guerra, e cada segundo é uma contagem regressiva para o inevitável. É nesse cenário de tensão, em antecipação, que a Operação Fall Guys se inicia, marcando um ponto de não retorno para a Polônia e para toda a Europa. A invasão da Polônia foi muito mais do que um ataque militar, foi a personificação da estratégia inovadora da Blitzkrieg, também chamada de Guerra Relâmpago. Essa estratégia buscava vencer não pela força prolongada, mas pela velocidade devastadora. Essa abordagem não só abalou as defesas polonesas, como também introduziu uma nova era de combate, onde o tempo era o inimigo e cada segundo contava para a vitória ou para a derrota. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa era um campo minado de ressentimentos e instabilidade. O Tratado de Versalhes, que impôs duras condições à Alemanha, plantou as sementes de uma revolta que se transformaria em algo monstruoso. A humilhação, as pesadas reparações financeiras e a perda de territórios foram fardos que corroeram o orgulho nacional alemão e deram margens a um sentimento de injustiça. É nesse solo fértil de amargura que surge Adolf Hitler, prometendo resgatar a glória perdida e reescrever o destino da Alemanha. Sua retórica inflamável e a promessa de revanche contra as nações que haviam imposto o tratado conquistaram o coração de um povo ferido, preparando o terreno para o que estava por vir. Imagina a sensação esmagadora de humilhação e revolta que impulsionava uma nação inteira a buscar vingança. Cada palavra, cada discurso inflamava os ânimos e preparava a população para a ação, transformando a dor em um instrumento de poder. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler e pouco depois consolidou seu poder através do incêndio do Reichstag e da eliminação de opositores políticos. Uma vez no controle absoluto do país, ele iniciou uma política agressiva de rearmamento, violando os termos do Tratado de Versalhes. O exército alemão, que havia sido reduzido drasticamente após a Primeira Guerra Mundial, foi reconstruído e modernizado. A Luftwaffe, a força aérea nazista, foi criada. A indústria bélica do país começou a operar a todo vapor. Hitler sabia que para tornar a Alemanha uma potência novamente, era necessário expandir suas fronteiras, e a primeira etapa desse plano seria a Polônia. Desde o início, Hitler via a Polônia como um obstáculo que precisava ser removido. Ele acreditava que os territórios do leste europeu deveriam ser conquistados e colonizados pelos alemães, seguindo sua doutrina do Lebensraum, o espaço vital. Em sua visão, os povos eslavos eram inferiores e deveriam ser subjugados ou exterminados para que a raça ariana pudesse prosperar. A Polônia, além de ser um alvo político e estratégico, também era vista como um laboratório para as futuras conquistas de Hitler, que planejava invadir a União Soviética. Com a ocupação da Áustria e da Tchecoslováquia em 1938 e 1939, a Alemanha provou que estava disposta a expandir seu domínio sem encontrar resistência das potências ocidentais. A política de apaziguamento britânica e francesa apenas encorajou Hitler a seguir adiante. O próximo passo era a Polônia, mas para isso, ele precisava garantir que não enfrentaria uma guerra em duas frentes. Foi aí que entrou o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo secreto entre a Alemanha e a União Soviética, que visava um pacto de não agressão entre os países e dividiria territórios e esferas de influência entre os dois países. Dentre eles, a Polônia, onde a Alemanha ocuparia o oeste do país e a União Soviética, o leste. Isso selaria o destino da Polônia e daria a Hitler o sinal verde para iniciar sua campanha de expansão. A invasão da Polônia não foi um evento isolado, mas a culminação de anos de planejamento e ambição. Hitler não queria apenas derrotar um inimigo, ele queria provar ao mundo que a Alemanha estava de volta e que ninguém poderia impedi-la. A invasão da Polônia não foi um movimento improvisado por Hitler, mas sim o resultado de meses de planejamento estratégico, liderado por alguns dos maiores comandantes da Wehrmacht. O Fall Guys,
ou como chamado, Caso Branco, foi meticulosamente elaborado por Gunther Blumentritt e Erich von Basten, ambos membros do staff do general Gerd von Rudestadt, comandante do Grupo de Exército Sul, posicionados na Silésia. Esse plano previa um ataque fulminante e bem coordenado, destinado a destruir as forças polonesas antes que pudessem se reagrupar e resistir. Diferente das guerras convencionais do passado, onde as hostilidades eram precedidas por uma declaração formal de guerra, o plano alemão previu o início das operações antes da declaração oficial. Isso pegaria os poloneses desprevenidos e impediria que organizassem uma defesa eficaz. A estratégia alemã se baseava em 3 eixos de ataque simultâneo, convergindo para Varsóvia. O ataque principal, a partir do oeste, as forças alemãs atravessariam a fronteira ocidental polonesa, avançando diretamente do território alemão. O ataque secundário, a partir do norte, onde as tropas alemãs lançariam uma ofensiva a partir da Prússia Oriental, cortando a Polônia ao meio. E o ataque terciário, pelo sul, onde as tropas alemãs e eslovacas invadiriam a Polônia a partir do território da Eslováquia, completando o cerco. O objetivo era simples: cercar e destruir a maior parte do exército polonês a oeste do rio Vistula, eliminando qualquer possibilidade de resistência organizada e garantindo a ocupação rápida da capital Varsóvia. A estratégia se baseava na velocidade e no efeito psicológico da Blitzkrieg, que seria testada em larga escala pela primeira vez. O ataque à Polônia servia a diversos propósitos estratégicos e ideológicos para Hitler e o Terceiro Reich. Entre os principais objetivos da invasão estavam a destruição rápida do exército polonês. Hitler queria evitar os erros da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ficou presa em uma guerra prolongada. A Polônia precisava ser esmagada em semanas, sem dar tempo para os aliados ocidentais reagirem. Evitar um conflito em 2 frentes. A Alemanha ainda não estava pronta para uma guerra total contra o Reino Unido e a França, e por isso a invasão precisava ser rápida, consolidando a posição alemã antes que os aliados pudessem intervir. E o principal deles, expandir o Liebesraum e recuperar os territórios perdidos após o Tratado de Versalhes. Além disso, o ataque à Polônia era um campo de testes práticos para aplicar a Blitzkrieg, que funcionaria da seguinte forma: ataques de bombardeiros e de caças da Luftwaffe a posições estratégicas do inimigo, seguidos por ataques rápidos de tanques e blindados alemães, que romperiam a linha de frente inimiga, abrindo espaço para a infantaria motorizada alemã, que ocuparia e destruiria as forças inimigas já enfraquecidas. A Alemanha mobilizou um dos maiores contingentes militares já vistos até então. O Terceiro Reich estava em plena expansão militar e possuía um exército moderno e bem equipado. As forças destinadas à Operação Fall Weiss incluíam 1,5 milhões de soldados alemães prontos para invasão, 2.750 tanques, a espinha dorsal da Blitzkrieg, 2.300 aeronaves da Luftwaffe, garantindo supremacia aérea total, e as forças auxiliares eslovacas, que participariam pelo sul. Além da preparação militar, Hitler queria garantir uma justificativa para a invasão perante a opinião pública. Assim, os nazistas criaram um falso incidente para fingir que a Polônia estava atacando a Alemanha. Na noite de 31 de agosto de 1939, tropas da SS, disfarçadas de soldados poloneses, atacaram uma estação de rádio em Gliwice, na fronteira. Esse evento foi fabricado para parecer uma agressão polonesa contra o território alemão. No dia seguinte, usando essa desculpa, Hitler declarou guerra à Polônia, mas a verdade é que a invasão já estava em andamento antes mesmo da suposta declaração formal. A Polônia, embora determinada a resistir, enfrentava uma situação extremamente desvantajosa. O efetivo polonês era cerca de 1 milhão de soldados, um número significativo, mas mal distribuídos e mal equipados. Os blindados poloneses eram defasados. A força aérea estava em desvantagem, apenas 400 aeronaves, muito delas obsoletas. As estratégias eram ultrapassadas. A doutrina militar polonesa ainda era baseada em defesa estática e movimentos lentos, tornando-se presa fácil para a Blitzkrieg. E a principal delas, a dependência da cavalaria. Apesar de seu heroísmo, a cavalaria polonesa não tinha chances contra os tanques e as metralhadoras modernas. Além disso, a posição geográfica da Polônia era um problema crítico. O país estava cercado por inimigos em 2 frentes: a Alemanha a oeste e ao norte, e a União Soviética a leste, esperando o momento certo para atacar. Os generais poloneses esperavam segurar os alemães por pelo menos 6 meses, até que o Reino Unido e a França viessem em seu socorro. O plano polonês, de forma resumida, se baseava no recuo lentamente das suas tropas para o interior do país, enquanto desgastava os alemães. Eles esperavam fazer uma nova guerra de trincheiras e uma estratégia similar aos dos franceses na Primeira Guerra Mundial, enquanto os aliados se preparavam para ajudar a Polônia. Mas os aliados estavam despreparados para agir rapidamente, e a Polônia ficaria sozinha contra a máquina de guerra nazista.
Com esse cenário, o destino da Polônia estava em risco. Poderia a Polônia resistir à máquina de guerra nazista? Ou será que ela seria sua primeira vítima? No 1º de setembro de 1939, o mundo acordou para o início da Segunda Guerra Mundial, quando as forças alemãs desferiram seu ataque contra a Polônia. A velocidade, a brutalidade e a coordenação precisa da Blitzkrieg causaram um choque devastador tanto nas tropas polonesas quanto nas nações ao redor, que até aquele momento ainda esperavam um acordo entre as nações e possivelmente a entrega dos antigos territórios para os alemães. A invasão foi um choque direto, sem aviso, com uma rapidez esmagadora, dificultando qualquer reação adequada por parte da Polônia ou das potências aliadas. O primeiro ato de guerra ocorreu exatamente às 4h45 da manhã do 1º de setembro, quando o antigo encoraçado alemão SMS Schleswig-Holstein abriu fogo contra o depósito militar polonês de Westerplatte, na cidade livre de Danzig, situada no Mar Báltico. Esse ataque, embora isolado, não foi o único, pois em vários outros pontos da fronteira, as forças alemãs já haviam cruzado as linhas de defesa polonesas antes mesmo do disparo inicial. A Batalha de Westerplatte representou um dos primeiros e mais simbólicos momentos da resistência polonesa contra o avanço nazista. A guarnição polonesa era de apenas 180 soldados, que foram forçados a enfrentar um poder militar esmagador, incluindo o próprio encouraçado. A resistência polonesa, embora improvável, durou impressionantes 7 dias, diante da força avassaladora das forças alemãs. A Westerplatte, apesar de ser uma base militar pequena e mal equipada, tornou-se um símbolo de heroísmo. Os poloneses, embora cercados por forças superiores, conseguiram resistir por tempo suficiente para demonstrar ao mundo a coragem da defesa polonesa e chamar a atenção para os horrores que estavam sendo cometidos pelas forças alemãs. Essa luta heróica, embora taticamente perdida, desempenhou um papel importante ao motivar a resistência nacional e inspirar o povo polonês. No mesmo momento, a Luftwaffe começou uma série de bombardeios massivos, atingindo diversos alvos militares e civis, incluindo a cidade de Velum, onde ocorreu o primeiro bombardeio urbano em grande escala da guerra. Essas primeiras horas de conflito seriam apenas um prelúdio do que estava por vir. Às 8 horas da manhã, sem qualquer declaração formal de guerra, as forças alemãs avançaram e atacaram a aldeia polonesa de Mokra. Nesse mesmo dia, os ataques alemães se concentraram em 3 eixos principais: o ocidental, de onde vinham as forças principais da Alemanha, o norte, com o apoio da Prússia Oriental, e o sul, com o auxílio das forças eslovacas, que haviam se tornado fantoche do regime nazista. Esses ataques tinham apenas uma direção: o coração da Polônia, a capital, Varsóvia. A resposta internacional foi rápida, com a França e o Reino Unido declarando guerra à Alemanha em 3 de setembro, mas sem oferecer qualquer apoio substancial para a Polônia. Enquanto a Luftwaffe dominava os céus, a defesa polonesa nas fronteiras começou a ceder, e as forças alemãs, que contavam com 85% das forças blindadas da Wehrmacht, avançaram rapidamente. Com a derrota inicial de Westerplatte e a contínua resistência polonesa em outros pontos da fronteira, a velocidade e a eficiência da Blitzkrieg se tornaram evidentes. O exército polonês começou a abandonar as regiões da Pomerélia, a Grande Polônia e Voivodia da Silésia, já na primeira semana de combate. O plano polonês de defesa se revelou um completo fracasso. Apesar de alguns contra-ataques esporádicos, o avanço alemão não foi retardado, e as forças polonesas não conseguiram conter o ímpeto das tropas nazistas. Em 10 de setembro, o comandante-em-chefe polonês, Marechal Edward Hitz Smigler, foi forçado a ordenar uma retirada geral para o sudeste do país, em direção à cabeça de ponte romena, na tentativa de reestruturar a defesa. Enquanto isso, a Wehrmacht estava intensificando o cerco às tropas polonesas a oeste do rio Vistula, nas regiões de Lodz e Poznania, e penetrando profundamente no leste da Polônia. Varsóvia, que sofreu bombardeios pesados desde as primeiras horas do conflito, foi atacada em 9 de setembro, e em 13 de setembro foi sitiada. Nesse ponto, as forças alemãs também haviam alcançado Lviv, uma grande cidade no leste da Polônia. Para piorar a situação, 1.150 aviões alemães bombardearam Varsóvia em 24 de setembro. O plano defensivo polonês exigiu uma estratégia de cerco, que permitiria aos alemães avançarem entre 2 grupos de exército polonês, situados ao longo da linha entre Berlim e Varsóvia. O exército prus deveria então avançar e repelir a ponta de lança alemã, prendendo-a.
No entanto, os planejadores militares poloneses não conseguiram antecipar a velocidade do avanço alemão, e como resultado, o exército prússio não estava totalmente mobilizado até a data prevista de 16 de setembro, o que levou ao colapso do plano defensivo. A maior batalha da campanha, a Batalha de Bzura, ocorreu perto do rio Bzura, a oeste de Varsóvia, entre os dias 9 e 19 de setembro. Durante esse confronto, os exércitos poloneses Poznan e Pomorskie, recuando da área de fronteira do corredor polonês, tentaram atacar o flanco do 8º Exército Alemão. Apesar de um sucesso inicial, o contra-ataque polonês falhou. Após a derrota, a Polônia perdeu qualquer capacidade de tomar a iniciativa e realizar contra-ataques em grande escala. A Força Aérea Alemã desempenhou um papel fundamental na derrota polonesa. Os bombardeiros aéreos destruíram rapidamente as pontes sobre o rio Bzura, deixando as forças polonesas em uma posição vulnerável, atacados por ondas consecutivas de aviões Stuka, que lançavam bombas de até 50 quilos. As forças polonesas não conseguiram se defender de forma eficaz. Quando as baterias antiaéreas polonesas ficaram sem munição e se retiraram para as florestas, elas foram sistematicamente destruídas pelos bombardeiros alemães, que lançaram bombas incendiárias de até 100 quilos. Durante a batalha, as divisões de bombardeiros lançaram 388 toneladas de bomba, causando um grande número de vítimas e destruindo o que restava da resistência polonesa. Até 12 de setembro, toda a Polônia a oeste do rio Vistula foi conquistada, exceto Varsóvia. O governo polonês, liderado pelo presidente Ignacy Bosik e o alto comando militar, abandonaram Varsóvia nos primeiros dias da campanha e seguiram para o sudeste, em direção à cidade de Lublin. Em 9 de setembro, o governo se deslocou para Kamenets e, posteriormente, em 13 de setembro, para Zalinski. O marechal Hitz Smiger ordenou que as forças polonesas recuassem na mesma direção, atrás dos rios Vistula e San, com a intenção de reorganizar a defesa e preparar-se para a defesa de cabeça da ponte romena. Esse movimento estratégico foi essencial para a continuidade da resistência polonesa, mas não impediu que o avanço alemão alcançasse o objetivo principal, cercar Varsóvia. Com a batalha perdida e sem apoio substancial da França ou do Reino Unido, a Polônia enfrentava o inevitável colapso de sua defesa. O cenário se desenhava cada vez mais sombrio para os poloneses, mas tudo que já está ruim pode piorar ainda mais. Em 17 de setembro, a União Soviética, honrando o acordo com os alemães, declarou guerra à Polônia e invadiu seus territórios no mesmo dia. A invasão soviética na Polônia, embora tenha sido uma violação flagrante de vários tratados internacionais, incluindo o Tratado de Paz de Riga e o Pacto de Não Agressão Polaco-Soviético, foi justificada pela União Soviética sob o pretexto de, entre aspas, proteger as minorias ucranianas e bielorrussas, que supostamente estariam sendo ameaçados pela queda do governo polonês. A diplomacia soviética argumentou que, como o governo polonês havia abandonado o país e o Estado polonês deixaria de existir, a União Soviética tinha o direito de intervir para garantir a proteção dessa população. Essa versão do acontecimento foi amplamente desmentida na época, mas a propaganda soviética rapidamente se espalhou, ajudando a mascarar as reais intenções de Moscou. Em termos militares, a ofensiva do Exército Vermelho foi impressionante. Mais de 800 mil homens do Exército Vermelho foram mobilizados para invadir a Polônia a partir do leste, criando as frentes bielorrussa e ucraniana. A defesa polonesa nessa área era composta por aproximadamente 25 batalhões, que estavam mal preparados para enfrentar a força massiva do Exército Vermelho. Diante da força esmagadora e da rapidez da invasão, o Marechal Smig ordenou que as forças polonesas se retirassem e não enfrentassem diretamente os soviéticos, uma decisão que buscava preservar o que restava do exército. Ainda assim, alguns focos de resistência polonesa ocorreram durante a invasão soviética. Um exemplo disso foi a Batalha de Rodina, onde soldados poloneses e civis tentaram resistir à invasão soviética, mas foram rapidamente superados. As forças soviéticas não hesitaram em tomar medidas drásticas para esmagar qualquer resistência, executando vários oficiais poloneses, incluindo o general Józef Olsina, um prisioneiro de guerra. Além disso, grupos nacionalistas ucranianos se levantaram contra o domínio polonês e organizaram revoltas locais, enquanto os partisãos comunistas se engajaram em ataques contra civis e forças militares polonesas. O NKVD, órgão de segurança soviético, rapidamente impôs uma disciplina rígida sobre essas ações, retalhando com severidade. Esse ataque foi um dos momentos mais decisivos que levou o governo polonês a reconhecer que a guerra estava perdida. O plano inicial da alta cúpula militar polonesa era resistir à invasão alemã e, com a ajuda dos aliados, forjar uma defesa prolongada nas regiões sudeste da Polônia.
No entanto, com a entrada das tropas soviéticas no leste e a rápida ocupação do território polonês pelas forças combinadas de Hitler e Stalin, qualquer possibilidade de resistência por parte da Polônia foi praticamente anulada. Com o avanço do Exército Vermelho, as tropas polonesas em retirada começaram a se ver paralisadas em várias frentes, particularmente durante a Batalha de Tomaszów Lubelski, entre 17 e 20 de setembro, que foi a segunda maior batalha da campanha. As forças polonesas em retirada, incluindo os exércitos de Cracóvia e Lublin, foram esmagados pela ofensiva soviética e pela combinação de ataques das forças germânicas, que estavam avançando de forma coordenada. A resistência na cidade de Lviv, que havia sido atacada pelos alemães mais de uma semana antes, também foi incapaz de suportar o cerco, e a cidade capitulou para os soviéticos em 22 de setembro, após intensos combates e bombardeios. Enquanto isso, Varsóvia, uma das últimas fortalezas polonesas, manteve uma resistência feroz até 28 de setembro, com as forças locais, civis organizados e milícias tentando defender a cidade contra a força imbatível das tropas alemãs. A fortaleza de Mandrin, localizada ao norte da cidade, resistiu por impressionantes 16 dias, mas, após a pressão constante das forças inimigas, também capitulou em 29 de setembro, juntamente com Varsóvia. A resistência polonesa, mesmo em circunstâncias desastrosas, não se entregou facilmente. Ao mesmo tempo, os soviéticos alcançaram a linha dos rios Nari, Bug Ocidental, Vistula e San no dia 28 de setembro, cercando os defensores poloneses em várias regiões do país. Por onde passavam, os soviéticos se deparavam com as tropas alemãs avançando da direção oposta, em um esforço colaborativo que visava a aniquilação total das forças polonesas. A resistência isolada em locais como a Península de Hel, no Mar Báltico, perdurou até 2 de outubro, mas com o avanço soviético e a constante pressão das forças alemãs, essa resistência logo chegou ao seu fim. Finalmente, a última unidade operacional do exército polonês se rendeu após a Batalha de Kock, em 6 de outubro, marcando o fim da Operação Fall Weiss e o colapso do Estado polonês sob as forças da Alemanha e da União Soviética. Era o fim da liberdade polonesa e o começo de um regime de terror. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! A ocupação nazista, como era de se esperar, não foi apenas uma invasão militar, mas uma tentativa sistemática de exterminar, submeter e desumanizar o povo polonês. Desde o início, a Alemanha implementou políticas de perseguição implacável contra a população judaica e intelectual polonesa. As execuções em massa tornaram-se comuns, especialmente com a instalação de campos de extermínio em território polonês, onde milhões de judeus seriam assassinados. Além disso, intelectuais, líderes culturais e qualquer pessoa considerada uma ameaça ao regime nazista, incluindo ativistas políticos, foram mortos sem piedade. O território polonês foi transformado em um campo de batalha constante entre as forças de ocupação e a resistência polonesa, que lutava, muitas vezes de forma desigual, para proteger seu povo e sua identidade cultural. Cerca de 6 milhões de poloneses morreram de 1939 a 1945, durante a ocupação alemã e soviética. Isso equivale a 21% de toda a população polonesa na época. Apesar da declaração de guerra, a reação imediata das potências ocidentais foi decepcionante. Em um fenômeno que ficou conhecido como a Guerra de Mentira, o Reino Unido e a França não tomaram quaisquer ações militares significativas. Embora as tropas francesas tenham avançado um pouco na região da linha Maginot, não houve uma ofensiva decisiva contra as forças alemãs, abandonando a Polônia para lutar sozinha. Isso permitiu que a Wehrmacht consolidasse sua posição, sem enfrentar um grande obstáculo. A Guerra de Mentira, de fato, foi um período de inatividade militar no fronte ocidental, mas também foi uma pausa tensa, onde a Europa aguardava o próximo movimento de uma guerra que se espalhava rapidamente. Era apenas uma questão de tempo até que a guerra se intensificasse e novos países fossem arrastados para o conflito global. Para a Polônia, o impacto da invasão foi devastador. O país foi fragmentado, o povo foi subjugado e suas cidades dizimadas. Porém, para a Alemanha e os países aliados ao regime nazista, o conflito era apenas o começo de um plano para uma nova ordem mundial.
A Segunda Guerra Mundial, desencadeada pela invasão da Polônia, tornaria o século XX o mais sangrento da história humana. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas perderiam suas vidas ao longo do conflito, muitas delas em circunstâncias indescritíveis. A invasão da Polônia era, sem dúvida, o catalisador de uma tragédia global em uma escala sem precedentes. A brutalidade da ocupação alemã e soviética na Polônia expôs, em toda sua crueza, o quão rapidamente o espírito humano pode ser corrompido em tempos de guerra. O sofrimento e a destruição resultantes da invasão polonesa não foram apenas consequências do conflito, mas também uma advertência sobre os horrores que a humanidade pode causar quando os valores e humanidade são deixados de lado em nome da violência e da ambição. Além disso, a falha da diplomacia internacional, que permitiu que a Alemanha e a União Soviética invadissem a Polônia sem uma ação imediata e eficaz, mostra as falhas institucionais que contribuíram para o alastramento do caos. As potências aliadas, em grande parte, falharam em impedir a agressão, e como resultado, milhões de vidas seriam perdidas. O que a invasão da Polônia pode nos ensinar, acima de tudo, é que a guerra não é apenas uma série de confrontos militares, mas um reflexo das falhas humanas em aprender com os erros do passado. As cicatrizes que essa guerra deixou no mundo ainda são visíveis até hoje, e a necessidade de evitar novos conflitos de tal magnitude nunca foi tão urgente. Infelizmente, quem paga mais caro não são os líderes e poderosos de uma nação, mas sim a população civil, que não tem culpa de tal conflito. Bem, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe para nos apoiar. E diga para nós qual o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Eu sou o Narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.